João, inicialmente eu gostaria de saber o que Furnas está fazendo para diagnosticar as suas emissões de gases de efeito estufa. Tá, a gente está quantificando nossas emissões de gás de efeito estufa da seguinte forma: escopo 1 e escopo 2, conforme estabelecido pela metodologia do GHG Protocol, que é um programa internacional que está sendo trazido aqui para o Brasil, né, para ser adotado pelas empresas aqui no país, né? Então, voltando a escopo 1, escopo 2 e escopo 3, como que define a metodologia GHG Protocol, a gente está quantificando as emissões das nossas termoelétricas, que no caso é a termoelétrica de Santa Cruz e Campos, escopo 1. A emissão oriunda da nossa frota, que também é escopo 1, lembrando só que escopo 1 são as fontes diretas da empresa, são fontes que pertencem ou são controladas pela empresa. E também estamos quantificando a emissão fugitiva do gás SF6, hexafluoreto de enxofre, que é um dielétrico, é um gás isolante, utilizado em vários disjuntores da empresa e também na subestação blindada de Grajaú. Escopo 1. Certo. Escopo 2 é uma fonte indireta da empresa, são emissões indiretas da empresa, oriundas do grid elétrico, né? E para quantificar essa emissão do grid elétrico, o Ministério da Ciência e Tecnologia informa no seu site o fator de emissão do grid, né, que é um mix hidrelétrico térmico, e através do nosso consumo aqui na empresa a gente consegue quantificar as emissões. E o escopo 3, que ainda não é obrigatório no âmbito do programa GHG Protocol, a gente ainda não está, na verdade estamos pensando em começar a entrar no escopo 3, mas ele não é obrigatório. E ele tem um universo muito grande de emissões, porque você entra no transporte aéreo dos seus funcionários, você entra na disposição final de lixo, né, matéria orgânica que se decompõe e gera metano, e aí você tem que quantificar isso também. Mas, por enquanto, a gente está apenas pensando em entrar gradativamente no escopo 3, porque, como eu te falei, você inclusive pode entrar na cadeia de suprimentos, do supply chain, né, dos seus fornecedores, para quantificar. Então, realmente é uma missão muito difícil, mas a gente chega lá. Certo. Furnas já preparou dois inventários, o de 2008 e o de 2009. O que você pode dizer para mim com relação aos resultados do inventário de 2008, inicialmente? Em 2008 foi muito interessante que quando a gente começou a quantificar, antes de começar a fazer o inventário, a gente tinha uma ideia, uma expectativa de que uma grande parcela das emissões de Furnas seriam oriundas da nossa frota. A gente tem 47 subestações, 11 usinas hidrelétricas, enfim, temos frota espalhada pelo país inteiro, então dava a entender que a emissão seria considerável, claro que as térmicas também, mas ao final do inventário preliminar de 2008, a gente viu que uma grande parcela das emissões de Furnas são oriundas das emissões fugitivas do gás SF6. E aí foi curioso, porque apesar da baixa emissão do SF6, o valor foi alto por conta, basicamente, do elevado GWP do SF6. GWP, que, traduzindo, é potencial de aquecimento global desse gás, que, segundo o último relatório do IPCC, o AR4, é de 22.800 vezes superior ao do CO2. Para efeito de comparação, nesse mesmo relatório, o metano é 25 vezes, não 22.000 vezes 800, em relação ao CO2. Então, quando você usa a metodologia e faz a quantificação, deu um valor elevado, da mesma ordem de grandeza, por incrível que pareça, da termoelétrica de Santa Cruz. Então, a gente conseguiu enxergar, após a realização do inventário, aonde estão localizadas as maiores fontes de emissão, no caso, termoelétrica e SF6, e, por consequência, estratégias de mitigação mais eficientes, né? Você atacar onde você emite mais. Tá. Que estratégias de mitigação foram essas no caso do SF6? Então, a gente ainda está tratando disso, a gente está pensando em fazer algum projeto no mercado voluntário ou na MDL, mas a ideia é tratar essas emissões, né? essa fuga do gás, né? E aí, a princípio, seria a substituição de disjuntores que têm um baixo desempenho, não desempenho elétrico, né? Desempenho em termos de fuga de gás de efeito estufa, né? E aí diz respeito à vedação, né? Então a ideia é a gente refinar esse inventário no nível dos disjuntores, quais são os patinhos feios, né, do sistema Furnas,
quais são os disjuntores que estão vazando mais, para você poder eventualmente trocá-los e aí conseguir baixar essa fuga do gás e, consequentemente, baixar também as emissões de gás de efeito estufa oriundas desse gás. Certo. E no caso do inventário de 2009, né, o que ele apontou como resultados? É interessante também porque o setor elétrico tem particularidades em relação a outras empresas, né? No caso de 2009, se a gente for fazer um comparativo com 2008, em termos de SF6, não mudou, mesma ordem de grandeza, valores muito parecidos. Em termos de fontes estacionárias, fontes fixas termoelétricas, teve uma grande redução. E aí você, quando entra no motivo disso, né, você vê que a ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é quem despacha as usinas, tanto hidrelétricas como termoelétricas, despachou pouco a usina de Santa Cruz. Ou seja, Santa Cruz gerou pouco. Gerando pouco, ela consumiu pouco combustível, e aí na hora da gente fazer a quantificação das emissões, né, a gente pega o combustível, né, no caso óleo diesel, gás natural, a gente faz a conta. Então, como ela gerou pouco, consumiu pouco combustível, o resultado final foi uma queda bastante significativa em termos de emissões de gás de efeito estufa oriundas da operação de Santa Cruz.